O molde do Atlético, o arcabouço, nós mostramos aqui semana passada. Eu acho que não vai fugir muito daquilo ali. O que você tem de novidade aí? Rapaz, o torcedor do Atlético vai ter que se apegar muito aí, né? Paciência. Você tá rindo por quê? Você tá rindo de nervoso? Tô rindo de nervoso. Porque... A alegria dele, Não, alegria não tem nenhuma. Hoje abre a janela e o Atlético conseguiu não contratar ninguém e o reforço que o Atlético trouxe está lesionado e não vai pro jogo. E o pior não é isso. É você saber que os jogadores que serviram... Ô, gente, isso aí nós temos que tentar entender. Eu ainda não... O Rui é ex-jogador, ele pode me explicar. O Minda e o Preciado foram para a Copa do Mundo. Quer dizer, quando o cara chega na Copa do Mundo, ele tem que chegar na ponta dos cascos, correto? Ele tem que chegar bem fisicamente. Pelo menos é o que se imagina. Ué, o nosso primo foi machucado? Não, mas ele não seu aguentou. primo. Não se aguentou. Mas aí, cara, o Preciado e o Minda voltam, aí eles ganham 10, 12 dias de folga e agora quando eles voltam, eles estão treinando em separado para poder fazer um recondicionamento físico e praticamente não vão estar à disposição para o jogo de amanhã. Quebrar tudo, tá certo. Cara, é uma coisa assim que aí eu começo a tentar entender que existe algum problema com o Minda, porque o cara que foi para a Copa do Mundo, faz o primeiro jogo, vai bem, nos outros jogos sequer entrou, alguma coisa tem que ser resolvida, então que ele realmente faça um trabalho de fortalecimento muscular, que seja, mas, poxa... E o Alan Franco, outro que deve retornar amanhã, então não vai para o jogo, não vai estar no jogo. Então o Atlético tem pelo menos aí, vão colocar desfalques, não necessariamente queriam jogar, mas que poderiam estar à disposição do Barba. Minda, Preciado e o Scarpa e o próprio Léo Duarte. Você tem 4 desfalques aí. Então além de você não ter uma novidade para o torcedor, você ainda tem 3 situações. O Scarpa fica aquela situação, eu acho que, já disse aqui semana passada, que apesar de ter sido liberado na sexta, pelo pouco tempo, eu acho que o Atlético vai preservar ele, vai tentar que ele volte no jogo de domingo contra o Palmeiras. Não quer dizer que, de repente, o Barba, naquela coisa da necessidade, se o Scarpa tiver treinado bem, eu não sei como é que foi o treino eu sei até sexta, não sei como é que foi sábado e domingo. Se o Scarpa, de repente, fez alguma coisa diferente, o Barba, de repente, resolve levá-lo para o jogo de amanhã, mas eu não estou confiando nisso, não. HG, o que o torcedor do Atlético vai ter que se apegar é uma mudança de postura, sinceramente, uma mudança de atitude, e que o Barba tenha conseguido, nesse período de treinos aí, mudar alguma coisa no Atlético, principalmente na questão de transição, na questão de ter um maior envolvimento. O que me falaram foi que os treinos foram muito bons, foram intensos, que os jogadores realmente adotaram todas as ideias do Barba, que a coisa está fluindo melhor, que o ambiente está muito bom na Cidade do Galo. Só maravilhas que eu ouvi. Agora, eu quero ver se isso vai ser traduzido dentro de campo amanhã contra o Bahia. Então, Breno, é algo que a gente pode cobrar um melhor desempenho do Atlético. Mesmo o Atlético estando voltando agora, ele volta praticamente com a mesma equipe que ele teve a pausa. Aconteceram os 15 dias de férias, né, que foram um período de férias, depois tem um treinamento, mas é o primeiro momento que o Barba tem para trabalhar com esses atletas. Então, o que eu espero e que eu posso cobrar, chegando aqui na quarta-feira, para comentar a respeito do jogo, é um melhor desempenho daquilo que a gente via. Porque o que eu notava do Atlético era que o Atlético conseguiu algumas vitórias dentro do Campeonato Brasileiro ou na Copa Sul-Americana, mas era sempre com um grande esforço. Faltava desempenho ao time do Atlético. E a gente ficava pensando, não, é porque o Barba tem pouco tempo para trabalhar. Então agora ele teve tempo para trabalhar. Não aconteceram os reforços, que era a grande expectativa nossa. A gente imaginava, e o torcedor atleticano também, que o Atlético pudesse ter nesse retorno agora contra o Bahia um time pelo menos com 3 peças importantes para qualificar o elenco. Isso não aconteceu, então o que eu espero, Rui, é pelo menos o desempenho dessa equipe. Geralmente, quando tem essas paradas longas, né, e principalmente no caso do Barba, eu acho que agora ele pôde se aprofundar no conhecimento do elenco que ele tem nas mãos, né? Porque antigamente ele ficava meio que respaldado por ter chegado e a gente sabe como é que é o calendário em solo nacional, você não tem um período para poder trabalhar com os seus jogadores, então ele se pautava nisso. A gente vem aí há 30 dias sempre comentando a respeito de que o Atlético não se movimenta no mercado e realmente consolidou o pensamento que a gente teve. Eu cheguei a falar algumas vezes que se existisse alguma intenção de tanto Atlético e Cruzeiro contratarem, alguma coisa a gente já estaria sabendo. Porque o mundo do futebol ele funciona assim, né? E vamos ver o que vai acontecer terça-feira, Eltinho. Porque o período ele teve para poder trabalhar. Sim. Né? E a gente sabe que foi um período... Não foi muito legal esse período que o Barba teve, sabe, Galante? A gente teve certos problemas aí, tanto de campo quanto extra-campo. E o que manda
Se o trabalho foi bem feito ou se não foi bem feito, aqui nós temos um resultadista. Sim. É o resultado de terça-feira. Então, mas eu cobro desempenho também. Também. De verdade, vou cobrar desempenho. Mas Vou eu cobrar desempenho do acho que Atlético. o desempenho, beleza, se melhorar o desempenho, melhorou o desempenho, mas não vem o resultado, a gente sabe como é que funciona o mundo do a futebol. cobrança vai ser muito grande. Então, porque a gente sabe, não adianta, pô, o time jogou bem, a gente viu uma melhora 0 a na 0. circulação de bola, a gente viu um time mais vertical, 0-0. Entendeu? Então, eu acho que vai caminhar muito Ou com os jogou resultados. bem, chega no final, toma um gol cagado lá e tal. Acabou. Aí começa. Pô, esse tempo inteiro ficou fazendo o quê? Aí começa, poxa, os caras estão lá trancados, Rui, tem um conseguiram agravante, privacidade. tem um e aí? agravante, que é o caminho que o Atlético tem. Porque além, depois de você ter um Bahia, você tem um Palmeiras, que é o líder Essa absoluto. tabela não é legal para Atlético. Então, aí Isso depois você tem 2 jogos decisivos contra a Juventude, Copa do Brasil. Perfeito. Quer dizer, hoje, sinceramente, o Barba, ele não tem espaço para poder amanhã não conseguir um resultado diferente da Vitória. Porque a cobrança vai vir pesada. Perfeito. Aí vão falar, pô, não trouxe reforço? Beleza, você Então, não cobrou mais, é obrigação? você teve tempo. Cara, amanhã, sinceramente, é uma obrigação do atleta, se ele realmente está querendo mostrar para o seu torcedor algo diferente, é de vencer o jogo. E eu não fujo de falar que obrigação, tem gente que não gosta, porque vocês você não erra gostam, muito, mas né? Pode ser, mas eu acho que é. Aqui, sobre obrigação, erra nós pra caramba. nós estamos aqui há falta pouco mais de 24 horas para o jogo, tem 12 mil ingressos vendidos. Cara, é muito pouco. Por quê? Mas isso é o quê? O Atlético fez promoção. Então, mas isso aí é um processo mais longo. Sim, mas o torcedor do Atlético está descrente, ele está desacreditado. Mas já tem Não, eu tempo. acho que E a para maneira- esse jogo, eu acho que, cara, peraí. É uma vitória, é uma vitória eu só pra sei. poder reconstruir é o tudo. seguinte, sobre especificamente esse jogo de amanhã, eu acho que o ritmo para o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele vai voltando aos poucos. Calma que eu vou chegar lá. Para algumas torcidas. Então, por exemplo, quem estava animada como antes da Copa, com o que estava sendo demonstrado, vai continuar indo ao estádio. Mas quem não estava, sem uma grande novidade, um fato novo, aí o torcedor não vai. Sabe como é que o torcedor do Atlético voltaria a campo? Se o Atlético trouxesse um jogador do tamanho do Fred. Uma grande contratação. Do tamanho do Fred. Traz uma grande contratação, o torcedor vai. Entendeu? Agora o torcedor vai. Ele tem a esperança de ganhar do Bahia amanhã, mas vai mais do mesmo ali. Estou falando mais do mesmo com relação ao elenco. Mais do mesmo. O que aconteceu no período? Contratou quem? Nada. O Léo Duarte. E o Léo Duarte está machucado. E o desempenho já incomodava o torcedor Já do incomodava. Atlético. Aí muita gente vai dizer para você, se o Aeltinho, olha, HG, mas você olha para a tabela, está na frente do Cruzeiro. Ô, gente, isso é outra história. Nós estamos falando do que o torcedor tinha como percepção do time antes da Copa e o que vai encontrar depois da Copa, tendo vivido 45 dias e não tendo chegado nenhuma Nada. grande E de contratação. quebra, sem jogar, já perdeu 2 posições. Porque já caiu do 9º pro 11º, com o resultado dos outros jogos, foram todos ruins pro Atlético. Agora, a pressão só aumenta. O Valu, eu tô sentindo o Valu hoje. Não, tô esperando, é que eu tô esperando você concluir seu raciocínio. Ou seja, você acha que eu tô falando mais do que Não, deveria? não, tô esperando você concluir seu raciocínio. Não, você deve falar muito. Se você não falar muito, a gente tá no bico do Tuiuiu, entendeu? Inclusive. Então, você deve Sabe falar. o que acontece? Deixa eu contar uma coisa pra você. Aquele negócio que você falou semana passada, inevitavelmente... Aquele negócio, eu não lembro. vai que... lembrar, Calma, não que eu vou vai te lembrar. lembrar. Obrigado. Calma, Zaitonão. Então é o seguinte, eu vou te lembrar. Você falou assim, ó, se voltar e conseguir bons resultados, claro, bons resultados jogando razoavelmente bem, tranquilidade, mas o Barba continua incomodado com o fato de não chegar ninguém. Se não conseguir uma boa sequência, o que você falou que vai acontecer? Cara, eu não acho que ele vai externar. Foi até uma discussão que a gente teve hoje. A postura dele de externar, preciso de reforço. Mas assim, eu acho que o Atlético pode tirar uma vantagem nessa retomada da temporada e vou explicar o porquê. A gente tem aqui o Rui, que foi atleta, que foi jogador. Tá todo mundo fora de ritmo. Todo mundo. Claro que para quem tem mais qualidade, a tendência é de que a coisa comece a fluir mais naturalmente do que outras equipes menos qualificadas. O Atlético pode tirar uma vantagem disso, mas depende, para mim, do empenho dos atletas, primeira de tudo, da forma que os atletas vão encarar os jogos, a atitude, daquilo que o Barba conseguiu desenvolver em termos de conjunto com esses jogadores mesmo e da capacidade física. Com isso não quer dizer que o Atlético tenha resolvido os problemas. Eu ainda, diferente do Elton, que falou muito em desempenho, eu vou aguardar mais um pouco
não só com relação ao Atlético, mas, repito, com relação às 20 equipes do Campeonato Brasileiro. Agora, se por um lado o Breno falou que o Atlético perdeu ali algumas posições, tem um lado muito positivo já do Atlético entrando em campo. O Vasco perdeu, falando da distância menor hoje que o Atlético tem também, com relação ao Cruzeiro também, tá, gente? Mas a gente está tratando o Atlético neste momento. Eu não gosto de misturar as águas. O Vasco perdeu, então tem 20 pontos. Olha um aspecto, estou falando do Vasco, que é o 17º colocado. Se o Atlético ganha hoje, ele vai a 27. Amanhã, perdão. E já, sabe, para essa retomada, é importante sim. É lógico. Essa gordurinha, sabe? Já cria. Grêmio e Santos, que tem 21, perderam também. Já perderam nessa rodada que o Atlético está. Então, eu tô pagando para ver essa questão da postura do Atlético, onde o Barba, não tô esperando um time que jogue de forma mirabolante, muito diferente, mas sim, eu vou esperar um time mais treinado, mas a questão do ritmo é um fator bem importante para todos os times nessa volta do Campeonato Brasileiro. Vai ser minimamente importante que o Atlético tenha evolução. Porque o tempo de treinamento, a manutenção do elenco, se eles acreditam, aí é uma questão do clube. Se o clube acredita no elenco que tem, se o clube diz, temos um bom elenco, não precisamos ir para o mercado desesperadamente, vamos esperar um bom momento e um negócio de ocasião. Mas esse não é o discurso, negócio de ocasião. Sim, mas aí é que eu falo, quem fala o que quer e faz o que quer é responsável e arca com as consequências que não quer. Então quando você diz, nós confiamos no elenco, nós temos um bom elenco, nós não vamos, não tem dinheiro para ir ao mercado, mas nós vamos esperar um negócio de ocasião. Um negócio de ocasião não é fim de feira, eu discordo. Você vai achar bons negócios, como achou aí, já falando. O Lodge foi um negócio, um achado espetacular. Quando o Rodrigo Caetano ainda estava aqui, achou o Paulinho. Foi um negócio espetacular, a maior venda da história do Atlético. Ponto. Você não vai achar todo dia um bom negócio. Só que quando você banca o seu elenco, quando você não vai ao mercado alegando que o mercado está parado para todo mundo e para você não é diferente. E quando você não prioriza suas reais necessidades, você arca com as consequências de tudo isso. O que eu estou querendo dizer? Uma boa atuação amanhã e uma vitória pode dar uma arrefecida e aí o torcedor passa a começar a confiar novamente. Um jogo amanhã razoável e um empate ou uma derrota, aí vai azedar. Aí vocês vão ver a pressão para cima do tio Paulo. Mas uma vitória jogando bem amanhã não resolve os problemas do Atlético. Não resolve. Estou falando que ameniza, o torcedor passa. Mas, e assim, quando as pessoas falam que tem que confiar no elenco, tem que confiar no elenco. Eu reafirmo. Mas ele não vai entrar ainda. Ele não vai confirmar isso. O Atlético vai negar, as pessoas vão negar, mas eu reafirmo a insatisfação dele com o fato de que prometeram e até agora não cumpriram. Eu venho já preparando vocês para isso. Para o início da pré-temporada, ou segunda, pré-temporada, sem reforços para o Barba, apresentação dia 22 que foi lá, sem reforço para o Barba, e jogo contra o Bahia, sem reforço para o Barba. O único reforço contratado para o jogo contra o Bahia é o Léo Duarte, que este está machucado. Então, uma parada assim, sintomática, onde o nosso único reforço está machucado. Isso para mim é um grande sinal para a diretoria acordar, Temporada longa, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileiro. Então, eu fico muito triste com isso, pelo fato de que eu tenho certeza absoluta que esse elenco precisa urgentemente ser reforçado, não só em uma linha, não só em um setor, mas em todas as linhas, vários setores, para também não falar todos aqui, forçar demais, Mas tá complicado, galera. Tá complicado. Eu acho um absurdo não termos contratações e, vamos lá, com esse elenco, eu já fiz um vídeo lá no Instagram, repercutiu bastante também a respeito disso. Se você pegar o Galo, nós temos improvisação na zaga dos dois lados, na direita Natanael e na esquerda o Lianco, que não é zagueiro pela esquerda. Temos improvisação na volância, o Maicon não é primeiro volante, Alexander, Cissé, Franco, os nossos primeiros volantes, não são primeiro volante, nossos volantes não são primeiro volante, todos são segundo volante. Então temos improvisação, hora joga o Franco, hora joga o Maicon, hora joga o Cissé.
Então sempre está tendo uma improvisação e o reforço que eles trouxeram para primeiro volante, que é o Tomás Pérez, não joga, é reserva e obviamente, por que ele é reserva? Porque nos jogos não mostra que tem que ser titular e nos treinos também não mostra que tem que ser titular, ou seja, o reforço que eles trouxeram para uma posição 100% hiper mega carente em 2 anos é reserva, porque não tem potencial, condição, qualidade para ser titular na posição mais precária do clube hoje. Então temos improvisação frequentemente de primeiro volante, temos também, tá? Outra coisa, temos improvisação na ala direita. O Coelho não é ala direita, o Coelho é ponta esquerda, ele está sendo improvisado ali, ou seja, improvisação na zaga pela direita, improvisação na zaga pela esquerda, improvisação de primeiro volante, improvisação na ala direita, 4 improvisações em um time titular, não estou nem falando no elenco não, por geral, ou em uma ocasião aí de algum jogo e tal. Todo jogo nós temos aí aproximadamente 4 improvisações, porque não temos jogadores de origem para zagueiro pela esquerda, primeiro volante, ala direita, né? Não tem, gente. Não tem, né? Não temos um zagueiro de origem para jogar na esquerda, um primeiro volante, um ala direita, né? Não tem. O nosso zagueiro pela direita é um lateral que tá ali quebrando galho. Né? Era a posição que era para estar o Lianco, mas se você bota o Lianco ali, e o Lianco tem todo aí a sua questão, né? Que eu não vou nem entrar em mérito aqui, mas se você bota o Lianco ali, você descobre o lado esquerdo. Quem que você vai colocar no lado esquerdo? Vitor Hugo? Alguém aqui confia no Vitor Hugo titular na sequência da temporada? Deram 2 anos de contrato para ele, toma essa aí. Então, gente, reinício dos jogos, mas sem reforço. Não adianta depois reclamar do Barba, hein? Anota aí. Anota, depois vocês me cobram. Começar a ter resultado negativo. Mas o Barba não usou a parada. Mas o Barba teve 30, 40 dias de treinamento. Mas o Barba teve tempo, o Barba isso, o Barba aquilo. Vai começar o discurso no Barba, a corda vai de novo arrebentar no lado mais fraco e nós vamos ficar nessa incumbência aí de achar que troca técnico vai resolver. O Barba não tá dando conta desse elenco. Teve prestes a cair no jogo contra o Cruzeiro. O Sampaoli não deu conta desse elenco. O Cuca não deu conta desse elenco. O Milito não deu conta desse elenco. O Turco Mohamed, o Kudê, o Felipão. Nossa, e lá vai vários. O Galo tem uma média de 2 técnicos por ano. Não achem que esse elenco aí vai dar conta não, tá, gente? E depois não adianta trocar técnico e achar que vai resolver não, tá? O Barba não dá conta, é apenas o efeito da causa. A causa é não ter um elenco de capacidade e qualidade, tá? Então já fica aí o meu recado. Eu fui, valeu, tamo junto, é nóis.